e nenhuma fração do mundo ainda usa Bitcoin. Imagina se essa demanda subir. E aí, bom com vocês? Seguinte, o vídeo de hoje é importantíssimo porque tá rolando na internet mais uma vez uma discussão que vira e mexe acontece aí sobre se é ou não o fim do Bitcoin. Mais especificamente devido a pessoas que entendem também do mercado, como o youtuber Sharkão, que tem postado vídeos dizendo como pra ele o Bitcoin acabou e pra ele é o fim do Bitcoin, que não tem mais como ganhar dinheiro com isso. Enfim, inclusive são vídeos bem criativos que chamam a atenção, dão aquele engajamento. E esses vídeos aí rolaram na internet e tem me levado à discussão sobre se realmente é o fim do Bitcoin ou se é mais uma das 414 vezes que ele foi declarado morto apenas de 2010 pra cá. Inclusive deixa aqui embaixo, qual a sua opinião? Você acredita que o Bitcoin já acabou? Comenta aqui. E aí, para eu tomar minhas próprias decisões, e espero que ajude a você a tomar a sua própria decisão também, eu resolvi fazer esse vídeo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aliás, eu queria começar citando a fala de um filósofo chamado Bertrand Russell, que ele dizia que nada é mais perigoso do que colocar a premissa errada na mão de uma pessoa inteligente, porque essa pessoa inteligente encontraria uma forma de convencer as outras pessoas dessa ideia dela. Principalmente se essa pessoa for carismática, influente, nos dias de hoje com vídeos criativos, com carrões que chamam a atenção, essa pessoa vai acabar sendo persuasiva, passando à frente uma ideia equivocada. E não que isso seja ruim, mas é perigoso, como disse Bertrand Russell. Porque é muito mais atrativo chegar com uma ideia nova, falar, olhe, abandone o Bitcoin, não tem mais lucros, já acabou, é o fim dele, mas ó, tem uma grande criptomoeda que pode dar tantos 1000%. E isso é perigoso, porque leva as pessoas a tomarem uma decisão que muitas vezes é equivocada, baseada na emoção delas naquele momento. Já que no caso específico do Bitcoin aqui, ele é mais uma reserva de valor, se comportando como um ativo mais seguro dentro do mundo das criptomoedas. E o objetivo dele hoje em dia não é ser um ativo que vai multiplicar 1000 vezes e deixar as pessoas ricas do dia para a noite, sendo suas grandes altas mais uma consequência das pessoas olharem aquilo dali como algo um pouco mais sólido do que as outras, e não tanto como algo especulativo, já que ao longo desse tempo todo tantas outras criptomoedas já nasceram e morreram, e o Bitcoin, que inclusive foi o primeiro a ser criado, a primeira criptomoeda a ser criada foi o Bitcoin, ele ainda continua. Ele sobreviveu ao longo de todo esse tempo. Inclusive, uma coisa interessante é que ele já foi declarado mais de 400 vezes morto, 41 só em 2021. Por isso é tão perigoso a gente acreditar nessas falas de o Bitcoin morreu, acabou, é o fim. Cuidado com isso. O Bitcoin ele aí se manteve ao longo desse tempo ainda vivo, sobreviveu a várias crises, quedas de 80%, mais do que isso, e se provou ser um ativo que não vai acabar. E se pensar que, por exemplo, há 3 anos atrás não se ouvia falar muito de Bitcoin, era um grupo pequeno de pessoas que conhecia ou sequer falava dele. Mais do que isso, pouquíssimas pessoas ainda tinham acesso a ele. E hoje em dia você está aqui vendo um vídeo sobre Bitcoin, tem várias outras pessoas aí falando também. Em qualquer lugar do mundo você consegue comprar o Bitcoin, consegue ter, armazenar, transferir ele a taxas hoje em dia muito baixas. Países já estão aceitando NFT e nenhuma fração do mundo ainda usa Bitcoin. Imagina se essa demanda subir. Se apenas 10% da população, não precisa ser muito, 10% da população mundial quiser usar o Bitcoin, imagina o que vai acontecer. Então, muito mais do que querer saber se simplesmente ele vai subir ou cair, eu quero entender quais são os fundamentos desse ativo. E aí, entendendo isso, a gente consegue também saber se o Bitcoin está caro ou se ele está barato. E é por isso que eu separei aqui 3 características do Bitcoin que podem determinar o valor dele. E aí eu já queria começar falando sobre uma coisa que é bastante controversa, mas que na minha opinião é importante saber um pouco mais sobre, que é a proteção contra ações arbitrárias do governo, ou mesmo contra o processo inflacionário feito pela impressão de grandes quantidades de moeda, que no caso do Brasil, por exemplo, vem imprimindo dinheiro cada vez mais, sem fim, e esse dinheiro começa a valer cada vez menos. Um exemplo aqui no Brasil que aconteceu recentemente foi a criação das notas de R$ 200, que inclusive pouca gente viu na mão, né? Mas simplesmente do dia para a noite foram criados bilhões de reais. Porque o governo pode fazer isso, ele simplesmente cria dinheiro, imprime notas, fura o teto de gastos, fura o teto de criação de dinheiro. E essas ações são arbitrárias, você não tem como fazer nada, você não tem como chegar lá e falar, por favor, não crie mais. O governo pode chegar lá e criar, enquanto no Bitcoin não. O Bitcoin é uma moeda desinflacionária. Isso significa que vão ser produzidos mais Bitcoins, mas cada vez menos. E uma coisa importante, tem um limite já pré-estabelecido da quantidade de bitcoins que deverão existir. Não é possível criar mais bitcoins do que já foi determinado. E nisso a gente já entra no segundo ponto, que é a escassez do bitcoin. Uma coisa interessante. Para você ter uma ideia, existem no mundo aproximadamente 56 milionários. Enquanto isso ainda vai existir, ainda não tem todas, ainda falta criar algumas, no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin.
Observa aqui que a conta não fecha. Se cada um dos milionários quiser apenas um Bitcoin, ou melhor, apenas metade, meio Bitcoin, já não existe. Não tem como todo milionário ter pelo menos metade. E isso a gente está falando dos milionários, somente dos milionários. Se cada um quiser meio, já não tem para todo mundo. Agora imagina se o restante da população quiser também. O que acontece? A demanda acaba subindo e muito. É um ativo extremamente escasso. E o terceiro ponto, que na minha opinião é o mais importante, o Bitcoin é privado, ele é digital e ele é impossível de ser tomado. O que lhe dá o poder simples de, em uma carteira do tamanho de um pendrive, você transportar 1.000, 2.000, milhões, bilhões, trilhões de dólares discretamente e importante, sem ninguém conseguir tomar isso de você. Pode acontecer o que for com a pessoa que tem a chave de acesso àquele Bitcoin. Se ele não passar aquela chave para outra pessoa, ele simplesmente não tem como ser acessado, nunca. E ainda por cima, se você acabar perdendo aquela carteira, em qualquer lugar do mundo, tendo a senha, a chave de acesso, que é sua, é privada, ninguém pode acessar, você tendo ela, você recupera todos aqueles bitcoins na sua carteira. Então é assim, acabou o Bitcoin, é o fim? Sinceramente, na minha opinião, ainda tem muita coisa pela frente. Não é o fim do Bitcoin. A gente só descobriu uma pequena parte das possibilidades que tem a se fazer com isso. E quem estiver aproveitando esses momentos de queda, como o que está acontecendo agora, para comprar pequenas frações de Bitcoin e ao longo do tempo armazenando eles, guardando, sinceramente não vai se arrepender. É um ativo que para mim, na minha opinião, não vai acabar agora. Inclusive eu estou comprando mais. E aliás, se você quiser saber mais a respeito do Bitcoin, eu convido você a se inscrever nesse canal. Toda semana vão ter vídeos novos e eu garanto que você vai gostar muito. É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Clica no cards para ver mais vídeos nossos. Um abraço e até mais.